Bom dia a todos os participantes. Cumprimento a junta diretiva da WorldSkills América, cumprimento os delegados oficiais e técnicos e todos os demais participantes. Nós tivemos os 500 inscritos, ainda um grupo está se inserindo, de 23 países. Ressalto que as perguntas serão respondidas via o nosso palestrante dentro dos 15 minutos, depois enviaremos as respostas via e-mail. Também cabe destacar que a apresentação será disponibilizada aos participantes via e-mail. Convidamos o nosso palestrante, que desenvolverá o tema Novas Profissões e Tendências Tecnológicas, né? Ou seja, Observatório Senai, Novas Profissões e Tendências Tecnológicas. O Dr. Rafael Lucchesi, ele tem as seguintes funções: diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, é diretor-geral do Senai Brasil, diretor superintendente do SESI Brasil, delegado oficial do Brasil na WorldSkills Internacional e é o presidente da WorldSkills América. Ok? Então, passo a palavra agora ao nosso palestrante, Rafael Lucchesi. Obrigado, professor Roberto Spada, grande parceiro das iniciativas pela educação profissional no Brasil e no mundo. Queria cumprimentar aqui toda a junta diretiva da WorldSkills América, a cumprimentar todos os delegados oficiais e todos os participantes. O futuro do trabalho seguramente é um tema palpitante. Nós vivemos um ponto de inflexão da quarta revolução industrial e temos ainda o impacto de uma pandemia que acaba funcionando como um acelerador de tendências, sobretudo nos países emergentes, nos países sul-americanos e latino-americanos, mas é um impacto global. Mas, se nós pegarmos a discussão, eu sou professor de economia há muito tempo debruçado sobre esses temas, nós poderíamos dizer que a discussão sobre o emprego, sobre o trabalho, não é uma discussão nova. Desde a pioneira Revolução Industrial, nós temos aqueles movimentos liderados pelo Ted Nugent, que era de destruir máquinas. E isso segue com Keynes, com Alain Touraine. Hoje, há todo um debate em torno do Fórum Econômico Mundial e outros debates que não estou aqui excluindo. Mas a grande discussão é que existe uma correlação clara entre tecnologia e emprego. E é isso que nós vamos abordar aqui como um ponto inicial. Nós temos, a cada ciclo tecnológico, a Kondratiev, Juglar, keynesiano, e aí qualquer que seja a teoria econômica em que você se fundamentar, não tem problema de paradigma, nós vamos ter ciclos tecnológicos que são determinados por inovações radicais, que vão determinar um período em que elas são dominantes. É mais ou menos em torno de 50 ou menos anos, e esses ciclos estão se tornando cada vez menores. Então, nós tivemos a primeira revolução industrial, impulsionada pela máquina a vapor, a segunda revolução industrial, a que vai determinar o motor a combustão interna, o motor elétrico, vai redesenhar a economia e as cidades. A terceira revolução industrial, baseado em microeletrônica, em telecomunicação, onde o projeto Apollo foi um grande impulsionador dessas tecnologias dominantes. Isso vai acontecer ali por volta dos anos 70 do século passado e que vai redesenhar também a TIC como uma ascensão dominante que vai reconfigurar todas as outras atividades. Um exemplo apenas ilustrativo disso,
Até os anos 70, você podia estabelecer uma correlação do preço do automóvel pela quantidade de aço embarcado no automóvel. Hoje, o preço do automóvel não é correlação do total de aço nele, mas é muito mais correlação dos componentes de TIC que tem dentro do automóvel, isso que vai determinar o valor desse produto. Os efeitos disso sobre o emprego, com a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora e que se aprofunda cada vez mais, ela tem uma natureza um pouco diferente das anteriores. Nas anteriores, você tinha um paradigma técnico-econômico no modelo lá do Richard Nelson e da Carlota Pérez, que era baseado em uma ou duas inovações radicais. Nós nunca tivemos uma revolução industrial com uma multiplicidade de tecnologias. É a digitalização, é o Big Data, é a inteligência artificial, é a indústria aditiva, que estão reestruturando todo o processo produtivo. E há aí uma clara substituição na relação homem-máquina. Há um impacto claro, estou citando aqui o relatório do World Economic Forum como referência que traduz exatamente esse processo de substituição. Cada vez mais algoritmos e inteligência artificial vai substituir as atividades repetitivas, e isso numa profusão de novos modelos de negócio que está transformando tudo à nossa volta. A geladeira provavelmente será distribuída, porque ela vai interpretar todo o seu padrão de consumo e, por um toque no display da geladeira ou no seu smartphone, você vai repor todo o seu consumo na semana, no dia, e é o padrão você que vai estabelecer. Isso abre para um conjunto de outras coisas, condução autônoma, em vários campos, vai se redesenhar também as cidades, porque há uma lógica de servitização da indústria também, que modifica tudo. Só para dar um exemplo, os especialistas analisam que, com a uberização da frota de automóveis, as montadoras, que é um negócio secular na atividade humana e que coordena a estrutura do desenho das grandes cidades, o cidadão automóvel tem dominância, ele precisa de mais espaço do que as pessoas que moram e usam automóveis. Nós vamos precisar de 10% a 15% da frota de automóveis com a uberização dessa frota. As montadoras vão estar mudando os seus modelos de negócio. O modelo de negócio vai ser muito mais o que você vai consumir dentro do automóvel, você vai comprar mobilidade, do que você vai ter automóvel. Mas as cidades também serão redesenhadas. Vai ter muito mais oportunidade para parques, para ciclovias, para você andar, para você se locomover de outra forma. Mas essa é uma discussão que é exploratória e que não é o centro da nossa análise. É só dando uma ilustração de que nós estamos num mundo em intensas transformações e com profundas assimetrias que a gente vai poder acompanhar. Pegando países, estou aqui citando o Reino Unido, com uma consolidação estatística mais consistente, nós podemos dizer que a taxa de pleno emprego ela vai se dar de maneira permanente, independente das tecnologias. Ou seja, o ponto aqui é que as questões de geopolíticas, das crises cíclicas de acumulação do capitalismo, são muito mais determinantes para estabelecer o emprego do que as transformações tecnológicas. E aí o ponto essencial que nós podemos colocar é que... a próxima. Essa. E aí está, de novo, no relatório do World Economic Forum, é que nos próximos anos serão destruídos 75 milhões de empregos, mas serão também criados 133 milhões de novos empregos. É claro que os empregos não serão nem nos mesmos territórios, nem para as mesmas pessoas. E como isso vai acontecer de maneira muito rápida, é importante se pensar em programas,
de requalificação. Por exemplo, nós temos uma parceria com o MIT, o Senai tem uma parceria com o MIT, que é dominar um programa do MIT, que é requalificar engenheiros formados nos Estados Unidos. Aí é um curso totalmente digital, totalmente online, formados no paradigma 3.0, mas que estão em idade ativa, e têm que ser reconvertidos para a manufatura avançada, para a indústria 4.0. E nós colocamos como uma ambição adicional no Senai do Brasil, que não é fazer apenas para engenheiros, mas para todo o chão de fábrica, engenheiros, técnicos e qualificação técnica. Ou seja, todo o emprego do chão de fábrica industrial tem que ser requalificado. Então, o esforço de requalificação vai ser muito importante, bem como de proteção social. Nós estamos vivendo uma grave pandemia, vou falar um pouco disso, estamos aprendendo a necessidade de estabelecer redes de proteção social para preservar rendas mínimas de consumo como forma de proteger pessoas. O Brasil tem feito isso com menor intensidade, porque atravessamos uma crise, inclusive uma crise fiscal, mas nunca se fez programas tão amplos, tão profundos na América do Norte, na Europa Ocidental e alguns países da orla asiática. O ponto aqui, como aconteceu também na terceira revolução industrial, com estatísticas muito consistentes, é que se gerou mais empregos do que se destruiu empregos. As transformações de TIC, de base microeletrônica e de telecomunicações, também destruíram muitos empregos. Empregos da velha economia, e nasce uma nova economia. Isso impulsiona novas dinâmicas de acumulação, como estabelece elevadores para territórios. Em 1980, a economia brasileira, por exemplo, e na produção de aço, tinha o tamanho da economia chinesa. Mas o Brasil, como de resto a América Latina, perdeu a terceira revolução industrial. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, à frente, inclusive, do Japão. Teve um crescimento absolutamente significativo. E havia uma hegemonia na dinâmica desse crescimento no Brasil, que era impulsionado pela industrialização. Definido essa lógica de hegemonia numa única palavra: desenvolvimentismo. Nos últimos 40 anos, a taxa de crescimento da economia brasileira é a metade dos países desenvolvidos, ou seja, alargou o fosso entre uma economia emergente, no caso o Brasil, para os países desenvolvidos, os países mais industrializados. E que país mais cresceu nos últimos 40 anos? A China e os países do Sudeste Asiático, que pegaram exatamente a agenda brasileira. Eles se concentraram num desenvolvimento econômico baseado numa moderna manufatura, que o Brasil inexplicavelmente perdeu, como, de resto, o fenômeno que aconteceu em todos os países da América Latina. Primeiro, os países foram capturados por um processo de endividamento externo, quando havia uma sobreliquidez internacional, estou falando aí dos anos 60, e depois se tornaram exportadores líquidos de capital. E mais, do ponto de vista de coordenação macroeconômica, isso determinou uma inflexão de uma perda de orientação de políticas para o desenvolvimento industrial, que passaram a ser hegemonizados pelo rentismo financeiro e pela exportação de commodities para os países centrais. Isso vai determinar uma perda de influência desses países. Mas, voltando ao tema da questão do emprego, as crises elas colocam essa dinâmica que vão estabelecer condições de regiões. Como eu falava há pouco, o Brasil produzia, em 1980, a mesma quantidade de aço que a China, em torno de 30 milhões de toneladas. O Brasil saltou de 30 milhões de toneladas, há 40 anos depois, para 34 milhões de toneladas. A China saltou de 30 milhões de toneladas para 900 milhões de toneladas. Então, isso dá uma dimensão clara de como o Brasil ficou para trás, como foi imobilizado por uma mudança de narrativa interna
na incapacidade de estabelecer uma hegemonia pró-manufatura. E isso é determinante, por isso que eu estou falando. Existem novos empregos, mas os empregos eles não são neutros, porque existe uma nova dinâmica econômica. Os territórios que melhor interpretar para onde está indo a economia vão pegar o elevador, como aconteceu com a China. No ano 2000, a China era 12% do PIB dos Estados Unidos. Hoje, em 2020, a China é 70% do PIB americano. E, em breve, vai ultrapassar o PIB americano e lidera as principais tecnologias. Hoje, os Estados Unidos, em geopolítica, porque tem uma tecnologia inferior na agenda de telecomunicações de 5G, ela está jogando geopolítica, ou seja, um conflito de contenção, porque a China tem uma tecnologia que é dominante, é superior. Então, há um conjunto de questões aí relacionados com história, com emprego, com oportunidade. Isso vai acontecer também na agenda microeconômica dos indivíduos. Você não vai ter um emprego para as mesmas pessoas. E se você está num país, no caso, em países da América Latina, que já perderam a terceira revolução industrial, e aí você tem problemas de massa crítica. O que é massa crítica? Grupos empresariais que são capazes de internalizar as principais cadeias de valor, você esvazia ainda mais essa economia. Sobretudo, se é uma economia centrada em cadeias curtas. O que são cadeias curtas? Quando você tem uma cadeia baseada no agronegócio, na exportação agrícola, na exportação mineral, são cadeias curtas, sem sofisticação de serviços. A economia, desde o Galbraith, é a economia do Estado pós-industrial. Então, a economia de serviço ela acaba tendo um fator determinante. Na verdade, essa é uma taxonomia do início do século XX, agricultura, indústria e serviços. Ela é incapaz de explicar o que acontece hoje, até porque há uma servitização de todas as atividades, com novos modelos de negócio que integram esses processos. Então, o que nós enxergamos hoje nesse processo de transformação é que esse pacote de novas tecnologias vai estar substituindo fortemente a todo o trabalho repetitivo, ou seja, o futuro das cadeias de valor vai estar na capacidade de processamento de informação, que vai se multiplicar 100 vezes. Por quê? Porque os chips e RFID se tornaram muito baratos. Por isso a internet das coisas. Tudo vai falar com tudo ao mesmo tempo e isso vai gerar uma camada de informação que é 100 vezes superior. E a adição de valor vai estar muito no domínio e interpretação dessa informação. Quando você digitaliza uma planta industrial, o Senai faz isso, da mesma forma que o Instituto Fraunhofer faz na Alemanha, inclusive com o mesmo padrão tecnológico, você vai colocar alguns chips na máquina. É interessante que não dá muita matéria de televisão, mas você coloca uma enorme inteligência. Você deixa a puxada da produção, você passa a produzir aquilo que você já vendeu. Você muda completamente o contexto. E você pode acompanhar a produção, ser o líder industrial, pode acompanhar a produção num tablet ou nesse smartphone que está projetando a minha imagem. E faz o controle real da produção. Ao mesmo tempo, uma dinâmica muito importante para proteger, já que a acumulação e o valor adicionado está na informação, é toda a agenda de segurança de informação. O cybersecurity acaba sendo uma informação muito importante. Mas, voltando à questão do emprego, vai haver uma brutal substituição das atividades rotineiras. Então, o emprego vai para a base cognitiva, que é o quê? É a capacidade de analisar, interpretar e criar novos modelos de negócio, adicionar valor a partir, fundamentalmente, desse pacote informacional que a economia vai estar disponível. E veja que hoje quase todos os novos modelos de negócio são impulsionados por essa nova camada enorme de informações. O segredo dos novos modelos de negócio e do emprego vai estar aí. Economias muito rígidas. O que aconteceu com a América Latina? Nós copiamos de maneira incompleta o estado do bem-estar social ao longo do século XX. E não fomos capazes
de fazer o overlapping, de fazer um pouco o que os países asiáticos fizeram, um esforço maciço de desenvolvimento de manufatura, mas já tentando dominar a agenda de P&D, a agenda de inovação, porque o futuro está exatamente na inovação, que é a capacidade de você sistematizar em larga escala a informação. Então, nós ficamos um pouco para trás nessa agenda por uma incapacidade de fazer isso. E o que esses países latino-americanos vão ter que fazer? A atual geração desses países vão ter que ser capaz de carregar uma dupla agenda. Carregar a agenda do século XX, que esses países não fizeram adequadamente, não conseguiram avançar e resolver todos os problemas, seja de macroeconomia, seja de infraestrutura, seja regulatório, seja educacional, seja de formação profissional, e, simultaneamente, carregar a agenda do século XXI. Não é um esforço simples, é um esforço complexo, de alta complexidade, mas o emprego vai continuar sendo fundamental, ele apenas vai mudar. E tem mais. Na verdade, nós vamos ter uma multiplicidade de formas de trabalho que vão precisar ser adequados nas novas formas de regulação do emprego. Estruturas muito rígidas, baseados ainda no modelo interpretativo das relações de produção do início do século XX, são absolutamente incapazes de impulsionar territórios. E aí é uma regulação que acaba retirando a possibilidade dos países participarem da nova economia, o que não significa, em absoluto, precarização das condições de trabalho. Há esse fenômeno também. Mas, associado a eles, os países vão ter que buscar uma modernização, onde a regulação, se for muito presa, como no caso do Brasil, em que nós temos uma consolidação de leis que foram instituídas nos anos 40 e provavelmente refletindo a realidade da economia brasileira das décadas de 30, isso tem 100 anos de atraso. Isso é incapaz de impulsionar a nova economia. Então, não significa você retirar direitos, mas significa de você modificar a estrutura regulatória, porque as novas tecnologias propiciam diversas novas formas de trabalho. E a regulação sobre o emprego ela pode ser um óbice que vai fazer com que a economia não aconteça aqui. Por exemplo, a Índia, sem tirar uma única molécula da Índia, ela consegue ter uma cadeia de comércio igual ao agronegócio brasileiro. O Brasil, em 1980 ou em 1990, porque a Índia vai se modificar economicamente muito a partir da queda do Muro de Berlim e vai se conectar no modelo PERT, ou seja, no modelo de trás para frente, para fazer body shock para o mundo inteiro. A Índia conseguiu fazer isso porque ela não tinha uma estrutura institucional tão rígida como o Brasil, seja nas relações de trabalho, seja na relação de tributos na área de energia e de telecomunicação. O mundo queria muito, inclusive, a participação do Brasil, porque nós temos vantagens, inclusive, de sincronicidade do ponto de vista do fuso horário. Não estamos... Era uma relação de geopolítica mais confiável. Há um conflito Paquistão-Índia, é um conflito potencialmente... Eu conversei com todas as empresas que contratam isso, até porque montei no Brasil um parque tecnológico, e todas queriam muito o Brasil. Só que o Brasil tinha que fazer o dever de casa institucional. E o Brasil, como esses países baleias, com muita rigidez institucional, não conseguiu construir uma base institucional que pudesse impulsionar a formação de grupos econômicos. Hoje, os grupos econômicos indianos estão se posicionando no Brasil, comprando posições empresariais no Brasil, porque não existe na dinâmica de acumulação capitalista o tempo passado. Não existe em busca do tempo perdido do Michel Proust. Então, ou seja, uma dinâmica de acumulação ela vai criar uma lógica de interdependência, estabelecendo barreiras a entradas para o tempo futuro. Então, o Brasil perdeu oportunidades históricas e, de resto, os países da América Latina também, por conta de não entender o signo do tempo e as suas transformações.
e a capacidade de estabelecer uma estratégia de país que conseguisse combinar com eficiência as transformações tecnológicas e o impulsionamento regulatório necessário a se fazer com relação a essas questões. Como antecipar o futuro das profissões? Essa é uma discussão absolutamente especulativa, mas o que o Senai faz como uma instituição de educação profissional? O Brasil não teria feito a revolução industrial fordista que fez sem o Senai. O Senai foi criado em 1942. Em 1942, menos de 40% dos jovens brasileiros estavam na escola. O Brasil não fez uma revolução educacional a despeito daquela informação que eu dei para vocês há pouco. Apesar do país ter sido o país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980, diferente dos outros países, sobretudo centrais, que fizeram a sua revolução industrial, eles fizeram também a sua revolução educacional. Isso se faz em 30 anos. De maneira inexplicável, aliás, é explicável, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Você pode pegar a Inglaterra, a Alemanha, a França, mais recentemente a Coreia do Sul, a Espanha, a Irlanda, mesmo o Vietnã e a própria China, a Índia não, mas a China e a China também com assimetrias, fizeram revoluções educacionais profundas em ciclos de 30 anos. Não se precisa mais do que isso. E o Brasil fez um enorme esforço de alocação de recursos em educação sem resultados, o que é lamentável. Mas o que nós fazemos como uma instituição voltada a apoiar a indústria brasileira? Nós, nos anos 50, 60 e 70, o Senai foi decisivo porque ele é um sistema de educação profissional de primeiro mundo, num país de terceiro mundo, com uma educação de terceiro mundo. Então, o Senai teve um papel decisivo para que as empresas alcançassem alto índice de produtividade e sofisticação, apesar do baixo capital humano a que o sistema educacional brasileiro propicia. É, inclusive, um dos piores da América Latina. E o que nós temos com relação ao futuro? O Senai, como toda instituição bem-sucedida, e muitas vezes as instituições morrem por serem bem-sucedidas num ciclo e serem incapazes de se adaptar às mudanças no tempo futuro. Então, a grande transformação que nós estamos fazendo no Senai nos últimos 10 anos é que, para a agenda de produtividade do trabalho, e, de uma forma geral, a América Latina tem uma subprodutividade do trabalho, ao redor de 20% da produtividade relativa de um trabalhador norte-americano. O que quer dizer que nós precisamos de 5 trabalhadores latino-americanos para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano, e isso é muito ruim. Então, o que nós precisamos fazer como resposta a essa questão é estar acompanhando as rotas tecnológicas. Nós não podemos esperar que haja uma mudança nos processos petroquímicos para começarmos a reagir a isso. Nós temos que fazer um foresight, um cenário, acompanhar essa prospecção tecnológica para sermos 5 ou 10 anos na frente das transformações das megas tendências. Sobretudo, quando esse circuito de trajetórias tecnológicas se tornam cada vez mais ágeis. E a dinâmica da 4ª revolução industrial é exatamente isso. É uma enorme velocidade da incorporação de novas tecnologias que vão determinar, de uma hora para outra, que todo esse pacote de instituições de formação profissional vão se tornar inúteis, vão se tornar fora do tempo, vão se tornar formadores para um mercado de trabalho que não tem mais aqueles empregos. Então, a reconversão dessas instituições é decisiva, e é o que o Senai está fazendo vigorosamente nos últimos anos, no sentido de dialogar com um futuro que ele é impositivo. Para cada um dos 28 setores, o Senai tem um comitê tecnológico setorial, em que tem pessoas do poder público, do meio acadêmico, das associações de classe, de observadores, dos sindicatos, das empresas e do nosso staff técnico. Então, nós acompanhamos o movimento incremental das tecnologias
nos 28 setores da indústria. Mas isso é insuficiente, porque quando acontecem esses movimentos disruptivos, você tem processos que são processos que, inclusive, vêm de outras rotas tecnológicas, que não são incrementais, por isso disruptivos. Então, o Senai tem, além desses 28 comitês setoriais, nós temos um comitê transversal da indústria 4.0, porque essa é a perspectiva do momento mais transformadora. Ela que vai transformar absolutamente todas as cadeias, inclusive vai reconfigurá-las. Aí é importante a gente ter clareza com relação a isso. Isso dá ao Senai um acúmulo de 10 mil páginas. Nós temos 10 mil páginas que compreendem não só a natureza técnica desses 28 setores, com a incorporação das novas tecnologias 4.0, seja para engenheiros, seja para tecnólogos, seja para técnicos, seja para qualificação técnica, mas não apenas as exigências e os requisitos de formação técnica, mas também as atitudinais, as soft skills, que são cada vez mais importantes. Nós conversarmos com instituições de recrutamento, ela vai dizer, olha, a gente contrata as pessoas pelas competências técnicas e demite, em 80% dos casos, pelo atitudinal. Então, essa é uma questão cada vez mais importante, até porque, no mundo colaborativo da interpretação de informações, é uma substituição de cultura organizacional, onde tem muito menos verticalidade e capatasia, ou seja, uma hierarquia rígida, e muito mais capacidade de trabalhar em equipes interdisciplinares, interpretando informações e adicionando valor. Então, é um outro mundo. A educação profissional ela é algo completamente diferente do modelo de educação academicista. Por isso que, no debate do mundo de educação profissional, os principais scholars, se a gente puder fazer uma análise entre eles, quase todos vão estabelecer um consenso. Governos não sabem fazer educação profissional, porque a educação profissional ela tem duas variáveis muito dinâmicas. As rotas tecnológicas se transformam muito rapidamente e a geografia econômica, sobretudo em países emergentes, se transformam também de forma muito dinâmica. Basta ver o que aconteceu com a China e como a visita em 1979 do Deng Xiaoping aos Estados Unidos e a abertura do mercado americano à China, no movimento de geopolítica para ganhar a Guerra Fria da Rússia, determinou uma outra relação. E se criou uma outra China, uma outra interdependência e outros processos políticos e dinâmicas econômicas que não é o nosso objeto. A educação profissional ela envolve esse mundo do emprego, o mundo da tecnologia, o mundo da educação. E tudo isso empacotado num sistema educacional que tem que ser dinâmico com o mundo de novas tecnologias que se transforma de forma muito ágil. Então, é importante acompanhar esse processo e ser capaz de responder a isso. Nós, aqui do Senai, nós fizemos 1.500 livros e reinterpretando todo o portfólio do Senai para todos os 28 setores da indústria. Nós já fizemos isso com 90% da demanda da indústria brasileira. E quando eu cheguei aqui no Senai, eu achei que isso estava pronto em algum lugar. Rodei o mundo inteiro e isso não estava pronto em lugar nenhum, porque nos países desenvolvidos do estado do bem-estar social havia uma infraestrutura já criada e que as gerações seguintes iam só se debruçar sobre ela, tem até que encolher. Não era a realidade nossa. E não há instituições semelhantes também ao Senai. Então, isso é muito cativo das cadeias de valor. Então, as cadeias de valor de maior valor agregado e com competição global, tipo óleo e gás, tem isso cativo dentro das corporações. Mas nenhuma instituição reúne todas as competências dos 28 setores. Então, nós fizemos esse esforço. Para dar um exemplo, nós fizemos o investimento, gastamos nisso, mas é 1% do que isso propicia de resultado. O Senai, como a gente vai ver aí à frente, tem 1.000 escolas no Brasil.
eu hoje posso dobrar o número de alunos do sistema educacional do Senai sem construir uma única sala nova, porque o futuro da educação vai ser a educação híbrida, onde parte dela vai ser semipresencial. Então, vai ter uma presencialidade com níveis distintos. E isso vai se tornar, inclusive, melhor, inclusive com a utilização de novos pacotes tecnológicos. O estudo adaptativo faz com que o índice de repetência seja muito menor, porque o professor, em tempo real, pode perceber quais são os alunos que compreenderam ou não compreenderam a competência que ele tem que ter em cada etapa do processo de aprendizagem. Então, você estabelece estratégias que são quase personalizadas para cada aluno, para ele ter um desempenho que pode ser acompanhado, inclusive, pelo tom de voz que o aluno tem, a voz natural, com o device, que consegue hoje interpretar se o aluno está entendendo ou não está entendendo. Mais ainda, numa sala de aula, sistemas de sensoriamento remoto, de identificação facial, consegue perceber o grau de concentração que cada aluno tem em sala de aula. Então, são transformações muito grandes que vão, no chão de fábrica, impactar desde a qualificação profissional, que é aquela parte mais de operadores industriais, passando pelo ensino técnico, pelos cursos de tecnólogo, pelos cursos superiores de tecnologia e pelos cursos de pós-graduação. O Senai atua em todo esse edifício, que é de alta complexidade, ainda que o nosso foco prioritário são os cursos de natureza técnica. Como eu falei, próximo, o Brasil é um continente, é do tamanho da Europa, vocês todos conhecem. Nós temos 1.000 escolas em todas as unidades. Por exemplo, na região amazônica, nós temos barco-escola, porque existe uma logística lá completamente diferente. Nós já tivemos 4 milhões de alunos, a economia e a indústria brasileira passam por uma severa recessão. Hoje nós temos 2,3 milhões de alunos em educação técnica profissional. Somos a maior infraestrutura laboratorial para a metrologia da indústria brasileira e somos a maior infraestrutura de prestação de serviço e apoio à inovação tecnológica. Nós fizemos um investimento de US$1 bilhão, montando 27 institutos senais de inovação, que têm o domínio profundo das 27 principais rotas tecnológicas para apoiar a capacidade inovativa da indústria brasileira. Por exemplo, o robô mundial da Shell, o robô autônomo mundial da Shell, foi desenvolvido no Instituto Senai de Inovação no Brasil, em Salvador, na Bahia. O primeiro nanosatélite brasileiro para a agricultura de precisão foi desenvolvido no Instituto Senai de Inovação de Sistemas Embarcados. Então, os projetos da Embraer, da Companhia Três Gargantas, que é uma companhia chinesa do setor elétrico brasileiro, da Vale, da Petrobras, tudo isso são desenvolvidos. A tinta nano-regenerativa, com cápsulas nanotecnológicas, foi desenvolvida no Instituto Senai de Inovação, como uma das rotas de vacina para a Covid, está hoje em desenvolvimento no Instituto Senai de Inovação. Nós temos parcerias no mundo inteiro, como essa lâmina aí coloca, o que tem um papel extremamente importante no sentido de cooperação internacional. O modelo de inovação é um modelo de inovação aberta, né? O Open Innovation, e você está acompanhando e estabelecendo rotas tecnológicas de cooperação, são extremamente importantes. As nossas principais cooperações, no momento, tem mais de 50 cooperações, mas são com a rede de institutos Fraunhofer, da Alemanha, e o MIT, mas temos cooperação com o Technion, com o Instituto Politécnico de Milão, com a TNO, com Stanford, Harvard, a John Hopkins, a Universidade de Xinhai, também na China, enfim. Nós temos, na discussão sobre o que nós queremos com relação ao futuro, e essa é uma questão importante, os países que não se ajustarem, não se prepararem para a quarta revolução industrial, as quais a Covid acabou sendo um elemento acelerador, ou seja, essa brutal depressão, essa crise global, o que aconteceu? As empresas com menor capacidade de resistir, elas quebraram.
sobretudo em países que não adotaram políticas de proteção à renda e crédito para as empresas. Então, vai haver uma fratura muito grande na estrutura econômica desses estados nacionais, de maneira muito significativa, o que vai estabelecer uma perda de espaço econômico, o que vai aumentar ainda mais aceleradamente o processo de concentração e centralização da atividade produtiva. Então, aquilo que aconteceria em 10 anos, com o processo de acomodação da dinâmica de acumulação e, de certa forma, o capital podendo se metamorfosear para setores mais dinâmicos, aconteceu de maneira muito rápida, com destruição intensa de capital. E não é a destruição criativa do Schumpeter, é uma destruição absolutamente destrutiva, porque houve uma recessão brutal num país que já estava em recessão. Então, o que nós temos que colocar como discussão no debate dos países temos oportunidades com o mundo pós-Covid, a agenda sanitária vai ter outros fatores de menor dependência de uma única zona produtiva, a agenda industrial pode ser também capturar uma oportunidade para esses estados nacionais repensarem isso, mas, sobretudo, o debate no domínio das tecnologias. Os Estados Unidos e a China gastam hoje em torno de 500 bilhões de dólares. Propaganda para ganhar a eleição, como aconteceu na última eleição dos Estados Unidos, defendendo empregos industriais da terceira revolução industrial, só servem para ganhar a eleição, como construir um muro, qualquer outra bobagem do tipo. A grande arena que está em disputa no mundo é Estados Unidos e China gastando perto de 500 bilhões de dólares para ter o domínio profundo das tecnologias transformadoras da indústria 4.0. A Alemanha gasta em torno de 150 bilhões, a Coreia do Sul gasta em torno de 150 bilhões e o Brasil está gastando hoje menos de 50 bilhões. Então, é claro que nós estamos ficando para trás e é claro que isso vai determinar hiatos e possibilidades futuras de maneira muito clara. O que nós precisamos é de pensar que há um novo rol de competências voltado para as instituições que são de formação tecnológica. Se nós viéssemos no Brasil em 1970, o Senai só fazia formação tecnológica. Hoje, o Senai é a maior instituição de formação técnica no país. É uma escola técnica que forma trabalhadores para a indústria, isso continua tendo uma centralidade no nosso DNA, mas somos também a maior instituição de serviços técnicos e somos também a maior instituição que presta serviços de metrologia, ou de engenharia de alta complexidade, ou de inovação, que é um portfólio desconhecido, senão não seria inovação. Então, a gente sistematiza um método de como desenvolver soluções que não existem, por isso, inovação. Somos a maior infraestrutura. Nós temos hoje perto de 1.000 pesquisadores dentro do Senai. E isso tudo cria uma agenda de domínio profundo dessas competências. Eu só consigo fazer uma revolução do que eu estou ensinando para a indústria 4.0 porque eu sou capaz, ou seja, o Senai, como instituição, é capaz de empurrar a agenda de inovação para frente, de ter soluções para empresas globais, como é o caso da Shell, como é o caso da Companhia Três Gargantas, da Embraer, da Vale, da Petrobras, ou da GM, entre outros exemplos. Então, o nosso ciclo do PDCA se modifica de maneira absolutamente distinta do que era numa economia fordista dos anos 70. Então, o que a gente tem que fazer são estudos prospectivos, análise do impacto disso sobre o trabalho, monitoramento das megatendências e como elas vão transformar tudo ao seu redor, atualização das competências, ou seja, fazer o depara disso. Foi o que eu comentei, a gente tem aqui 10.000 páginas nessa atualização de competência e tudo isso vai ser o radar nosso para os novos cursos e o portfólio do futuro de instituições formadoras de mão de obra no mundo. Esse é o desenho. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu pediria ao senhor Rafael Lucchesi que nós temos algumas perguntas, temos aí dentro do máximo de 15 minutos para as respostas.
Provavelmente a Natália está coordenando passando. isso. Por favor. Olha, quais são os 3 principais desafios de instituições formadoras? Um pouco dessa nossa última lâmina, ela vai rodar esse PDCA, né? O PDCL, né? O L de Learning, e não de Action. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos parcerias com quase todos os países latino-americanos. Essa metodologia Senai nós cedemos gratuitamente para vocês, de tal forma, porque as realidades são muito assimétricas e elas são distintas. E se você não estiver falando a linguagem do setor empresarial, você está fora do jogo. Isso que faz porque os governos não sabem fazer educação profissional. Então, essa atividade prospectiva ela é muito importante, que ela vai dar o sentido de calibragem. Nós fazemos não só a agenda de prospecção, mas também um mapa do trabalho industrial. Eu tenho que saber aonde eu preciso formar aquela pessoa. Porque a indústria ou as famílias, você não vai contratar um operador automotivo em Porto Alegre para ele trabalhar em Pernambuco, porque você tem 3.000 quilômetros de distância. E pelo valor do salário nessas atividades produtivas, isso é absolutamente ineficiente, não tem como você fazer isso. Então, a educação profissional ela tem uma atenção de acompanhar as rotas tecnológicas e geográficas. Então, isso é um aspecto que vai fazer por que você tem que fazer esse estudo prospectivo e esse mapa do emprego. Identificar quais são os impactos. Há um conjunto de novas competências, novos processos industriais, determinando novos requisitos, requisitos técnicos e atitudinais, as soft skills. Nós estamos investindo muito nisso. Então, seria esse o pacote que eu colocaria como determinante, Maura, corporando da sua questão da República Dominicana. Eu acredito que essa atuação pró-mercado ela é decisiva. O Conrado, da Argentina, faz uma pergunta. As barreiras burocráticas latino-americanas, em todas as áreas, perderam uma janela de oportunidade para os países asiáticos, que agarraram com muita rapidez. Corretíssimo, concordo inteiramente. Você considera que, para recuperar esse espaço, os planos de educação e formação profissional deveriam ser reestruturados com um olhar absolutamente prospectivo das novas indústrias? Concordo totalmente, é isso mesmo que nós precisamos fazer, inclusive com o acelerador da pandemia, porque ela antecipa a tendência. Está totalmente correto, Conrado, no que você está falando. Como você vê com bons olhos que os grupos da região Mercosul, Aliança Andina, têm um olhar educacional único para ali? Foi o que a Europa fez. O que é o compromisso, o pacto de Bolonha? É um movimento adaptativo do sistema de formação educacional europeu para a inovação. É só olhar o que está sendo feito. Sobre a sua primeira parte, e fazendo uma homenagem ao Jorge Sábato, um argentino visionário, junto com Natálio Botana, em 1968, falou, olha, a América Latina perdeu a competição por manufatura. Nós temos que pegar um atalho para sair lá na frente. E bolaram a teoria do triângulo de Sábato. É o seguinte, a aposta que o Brasil, a Argentina e os países tinham que fazer ali nos anos 60 era fazer uma indústria intensiva em tecnologia, porque seria a forma de a gente se reposicionar no concerto das nações. E nós não ouvimos o Jorge Sábato, lamentavelmente. O Izid Ruzink, da Colômbia, desculpe se eu não pronunciei corretamente seu nome, é por incompetência minha. Considerando a velocidade a que o mundo atual muda, há quanto tempo leva para o Senai criar um novo programa de qualificação profissional para dar respostas oportunas às necessidades do setor produtivo? Ou seja, quanto tempo o Senai leva para identificar a necessidade de um programa de treinamento? Veja só, como diria o Alvin Toffler, o aprendizado é contínuo e ao longo da vida. Não é quanto tempo a gente demora para reagir, é quanto tempo eu tenho de antecipação. Por isso que nós fazemos o estudo de prospecção. O que é estratégia? É onde eu quero estar no futuro, melhor definição, tipo Peter Drucker. Em que posição eu quero estar no futuro? Se eu quero ser o melhor na minha posição do futuro, eu tenho que buscar um modelo de estrutura, conduta e desempenho, onde eu vou enxergar o futuro
com 5 anos de antecipação. É isso que nós fazemos hoje com esse ferramental de prospecção tecnológica. Eu não posso esperar que haja uma mudança tecnológica numa cadeia industrial, vamos dizer, automotiva, para eu reagir. Eu tenho que estar olhando os sinais fracos das transformações tecnológicas com especialistas, com estudos prospectivos, para saber para onde ela está indo. A atividade de aviônica ela está completamente se transformando e com nível de concentração muito grande, que levou ao Measure e depois ao Desmeasure entre a Embraer e a Boeing. Inclusive, um primeiro erro e o segundo pior ainda. Mas, enfim, não estamos aqui analisando isso. São atividades muito sensíveis e intensivas em tecnologias. Nós temos que dominar essas tecnologias com 5, 10 anos, que é o que se chama de tempo de retardo. Então, não é a capacidade nossa de se adaptar a mudanças que estão acontecendo. É antecipar esses movimentos e ser indutor. Nós formamos pessoas, mesmo em atividades básicas, que são difusores de tecnologia. No setor de construção civil, o Brasil tem um padrão tecnológico muito atrasado em relação aos países industrializados, até por questões de que a gente tem muito capital humano disponível, de baixa qualidade e a baixo salário. Isso é um fenômeno da América Latina. Agora, todo técnico, ou pedreiro, ou carpinteiro que o Senai forma na fronteira tecnológica. Ele é um difusor de tecnologias. O mercado ainda não está preparado para utilizar aquelas competências. E a realidade do mercado se impõe. Até porque é barato contratar no Brasil. Então, o cara não precisa investir em tecnologia. E até porque a tecnologia nos países tem um problema cultural, em países como o Brasil. Os empresários não têm uma cultura de investir no intangível. É uma visão muito mais patrimonialista e um pouco atrasada. Mas o nosso papel é a prontidão de formar pessoas que sejam difusores de novas tecnologias. A Carolina Garcia Larian, do Chile, tem o nome lindo, que é o nome da minha filha, Carolina. Ela pergunta como o Senai está enfrentando os desafios atuais de adequar a sua formação ao dinamismo das mudanças no mercado de trabalho. Esse é o segredo. O Senai faz isso com competência há 80 anos. No Brasil de hoje, em 95% dos empregos industriais, a indústria contrata a Senai, ela exige a formação Senai. Então, de cada 20 pessoas que a indústria contrata, 19 são formadas pelo Senai. Não tem um empreendimento industrial no Brasil que, na largada, toda a força de trabalho não seja formada pelo Senai. Nenhuma universidade privada ou pública, nenhuma instituição técnica pública, estadual ou federal sabe fazer isso. As instituições elas formam dentro de sala de aula, porque elas são propedêuticas. O Senai sabe entrar dentro de uma fábrica ou de um site de montagem industrial, um cronograma apertado, que um dia tem que entrar 300 caldeireiros, no outro dia 200 soldadores, monta todo esse cronograma apertado, provendo toda a força de trabalho, faz a puxada da planta industrial, a pré-operação e a operação. Ninguém sabe fazer isso no Brasil e muito poucas instituições sabem fazer isso no mundo. E isso vai se tornar ainda muito mais dramático com o pacote de novas tecnologias que combinam rotas tecnológicas muito díspares. Então, esse é um enorme desafio para nós, Carolina. E, seguramente, esses países só vão capturar oportunidades tecnológicas criando dinâmica competitiva para as suas empresas, se tiver instituições que sejam capazes de apoiar as empresas em seus países assim. Senão, o que vai acontecer? Vai haver um esvaziamento econômico desses territórios. Você vai ter atividades mais curtas, de menor intensidade tecnológica, empregos piores e uma degradação social que vai se refletir na política e na dinâmica de hegemonia das sociedades. Por fim, não sei se é exatamente o fim, mas tenho aqui da EUCI Escolar de El Salvador. Como você vê o futuro da educação técnica em institutos técnicos em países de sistemas tradicionais do século XX? Eu vejo em desaparecimento, eles vão se tornar irrelevantes. E quais seriam as mudanças no nível das economias, por exemplo, na região centro-americana? Eu não sou especialista na região centro-americana, você
domina muito mais essa realidade do que eu, mas como mega tendências, é claro, aqui existe uma interdependência nas atividades. É claro que você, em países que têm menos oportunidade de inserção em setores competitivos, eles vão ficar com uma economia que relativamente vai ser cada vez menor. As possibilidades de emprego, as possibilidades de tudo que isso significa do ponto de vista de construção social, será um resultante de um certo esvaziamento e encolhimento desses territórios e, por sua vez, um sentimento pessimista com relação ao futuro pelas famílias, pelas pessoas, que vai se traduzir nessa dinâmica de uma política mais rebaixada, como está acontecendo em diversos países, até países centrais. Nós vivemos no Ocidente um problema de crise da democracia. Sobre isso, sugiro a leitura de um livro chamado Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano da Empoli. Um livro muito interessante que narra fenômenos que acontecem na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil e por aí vai. A última é do Roy Quezada, da Costa Rica. Qual a relevância do modelo World Skills para ajudar o enfrentamento e superar? É uma relevância muito grande. A World Skills ela tem, obviamente, coisas muito boas, mas é uma organização também que tem desafios de se modernizar mais rapidamente. Eu fiz parte do board da World Skills, falei muito isso o tempo todo. Existe pessoas lá fantásticas, mas é uma organização que ela tem demandas importantes de atualização. Ao mesmo tempo, é um ambiente fantástico de troca de informações, de impulsionamento, permite nós estarmos conversando aqui. Eu sou presidente da World Skills América, sou delegado oficial do Brasil, fui membro do board, tenho posições contributivas dentro da World Skills, com elogios e críticas francas, como devem acontecer. Mas, seguramente, ter esse espaço é algo muito importante para todos os países latino-americanos. E se conectar a essa dinâmica cria uma rota muito profunda e profícua de aprendizado, de troca de experiências, de cooperação, criando uma interdependência de excelência, que é o melhor signo de aprendizado com relação às organizações e suas estratégias adaptativas. Era isso, professor Spada. Agradeço a todos os participantes, agradecimento em especial ao Dr. Rafael Lucchesi por essa excelente apresentação e queria agradecer também os colegas que viabilizaram no apoio técnico e a nossa colega Natália pela presteza e atenção. A Natália é uma assessora do Dr. Lucchesi e nos viabilizou e facilitou muito esse processo. Então, senhor Lucchesi, de coração, obrigado, em nome de todos os participantes, em nome de todos os educadores, e em nome dos menininhos que serão ação desse processo de transformação social e econômica por meio da educação profissional e poderão aí estruturar a sua vida e participar intensivamente nessa sociedade. Grato, Lucchesi, grato a todos os participantes, em nome da World Skills América. Muito obrigado.